Olá, olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de xadrez. E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma partida de xadrez. A gente quer fazer uma série de partidas comentadas aqui, fazer algumas partidas analisando mais ou menos de acordo com o que a gente está estudando também. E a partida de hoje é uma partida que tem alguns nomes engraçados na internet. Vocês vão ver, por exemplo, com o nome de Red Hot Chili Peppers. Por quê? O jogador de brancas, o nome dele é Vladimir Hort, né? Um jogador da Alemanha. E ele estava enfrentando um jogador que é considerado um dos grandes mestres assim que foram mais magníficos na história. Não chegou a ser campeão mundial, mas merecia ter sido campeão mundial, que é o Paul Keres. O Paul tá de pretas e o Hort, do Red Hot Chili Peppers aí, ele tá de brancas. E a gente vai analisar algumas coisas aí que eles fizeram nessa partida. Não é uma partida perfeita, é uma partida que, claro, tem seus erros, como a maioria delas possuem alguns errinhos, mas que aconteceu de um jeito tão brilhante, tão legal, que merece a nossa atenção. Então vamos lá. O jogo começa com E4, E5, né? Abertura espanhola, como a gente vai ver, porque ela continua com cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. E a gente tinha comentado que não se joga D6 primeiro, se joga 6, bispo A4 e então D6. Lembra que eu comentei que o Paul Keres ele jogava uma das variantes do Steinitz? Então a variante Steinitz aí ela aparece no tabuleiro. E agora o Hort ele jogou D4. Ele tinha a possibilidade de jogar C3, que foi uma das jogadas que a gente viu, e ele tinha a possibilidade também de bispo toma C6, peão toma C6 e depois de D4. A gente viu também essas possibilidades aí, né, acontecendo no nosso tabuleiro. Mas ele foi lá e jogou D4. Ok. Quando ele joga D4, o Paul Keres responde com B5, bispo B3 e cavalo toma D4, cavalo toma D4, peão toma D4 e bispo D5 foi a resposta do Vladimir Hort. Ele ataca a nossa torre ali de A8, mas a gente consegue defendê-la, né? Uma possibilidade agora seria ele jogar C3. A gente estudou C3, que é respondida com peão toma e dama D5, bispo E6, dama C6 cheque, bispo D7, dama D5 e leva a um empate, né? Se for a intenção das pretas. Mas o que ele quis fazer mesmo foi isso. Ele jogou bispo D5, atacando aqui a torre de A8, ao que o Paul Keres respondeu com torre B8, bispo C6 cheque, bispo D7, bispo toma bispo, dama toma D7. E agora dama toma D4. A gente viu que esse é um caminho bem comum, né, dentro dessa abertura. Cavalo F6 é a jogada certa das pretas, roque, bispo E7, cavalo C3, roque e agora a jogada do Hort foi a 4. Essa jogada foi uma jogada interessante, mas que não era a melhor jogada da posição. Ele poderia ter jogado bispo G5, né? A resposta de B4, cavalo D5 ali no centro, perderia uma peça com cavalo toma D5, dama toma D5 e dama e torre ataca a dama aqui em B5, né? Então seria interessante para o Hort, mas ele tinha bispo D2, né? Que coloca uma pressãozinha básica, torre de F é 8, dama pode ir para D3, peão pode atacar em B4, cavalo foge para E2 e dama vem aqui com dama C6. É uma possibilidade bastante interessante. Mas vamos lá. O que aconteceu no jogo de verdade foi A4. Quando ele joga A4, ele joga torre de F é 8, ao invés de jogar, né, o B4, talvez fosse a jogada mais forte aqui da posição. Ele joga dama D3, talvez eles tenham anotado diferente, né?
Enfim, só acontece nos jogos antigos. Esse jogo aí é de 1961, então dá para ter uma ideia. Bispo. Bispo não, peão D4, peão B4, I'm sorry. Peão B4 atacando o cavalo vai para D5 e ele joga A5 agora, entendendo bastante da posição, né? Defendendo ali o peão e sabendo exatamente por onde ele quer atacar. Ele deixou o Hort escolher entre capturar o bispo dele ali, justamente porque ele pensou, olha, esse meu bispo aí, ele tá passivo, não tá fazendo nada, ele tá travado aqui, não, pode capturar, se você quiser capturar, pode capturar. Se o cavalo captura, dama captura e torre é 1, né? Ele levou isso em consideração. Mas também tem a possibilidade de bispo F4, né? Que é melhor aí nessa posição. Cavalo toma, dama toma, bispo F6, né? Talvez desse aí um probleminha aí para o adversário. Mas beleza. A jogada dele foi B3, justamente impedindo ali a continuação das peças, mas talvez tivesse algumas jogadas mais interessantes para ele. Cavalo toma D5, peão toma D5 e bispo F6, atacando a torre. Torre para B1. E agora vem o primeiro lance muito bom aqui, mas que é difícil de ser percebido. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem pensar numa jogada para as pretas agora. Pausou, pensou, volta. Quando a gente volta para cá, a jogada é C5. C5 agora tem a possibilidade de você cair no ampassant, né? Se ele não conseguir se controlar, tem muito jogador de xadrez que não consegue se controlar. Ele vê um ampassant, ele faz um ampassant, ele não tá nem aí. Professor, não sei nem o que é um ampassant. Um ampassant é o seguinte, quando a gente tem um peão na quinta fileira do tabuleiro e o peão do adversário ele anda 2 casas, eu posso tomar en passant, posso tomar na passada, porque é uma regra especial para impedir que os peões fiquem fugindo dos outros. Posso tomar aqui, ó. Viu? De novo, ó. Peão toma, indo para casa C6, né? Isso é a tomada en passant. Se ele tomasse en passant, o que podia acontecer aqui, ó? Dama toma, torre para D1, torre de B indo para C8. E se dama toma peão, é um vacilo gigantesco, porque a torre de C vem para D8. Ele perdeu a dama. Por quê? Ele não pode tomar a minha daminha do lado, porque ele tomou mate lá em cima. Top, né? Esse ataque aqui foi top. Esse ataque foi massa. E aí o detalhe é, como ele não pode tomar en passant, ele foi lá e jogou bispo F4. Quando ele joga bispo F4, o Paul Keres responde com bispo E5 e o Red Hort Chili Peppers erra de novo. Ele pensou que esse bispo aí ele era um bispo ruim e ele não quis capturar, ele jogou em bispo E3. E era melhor ele ter capturado, né? Se ele captura, torre captura, torre de F é 1, torre de B é 8. Leva algumas trocas, mas a posição fica bastante igual. Agora esse bispo preto aqui, ele parece estar melhor. Ele parece não, ele está melhor depois de bispo E3. Outra jogada impressionante, muito boa aqui do Paul Keres, foi jogar torre de C, torre de B, C8. Ele está ameaçando jogar depois C4. Depois de peão toma C4, a dama toma em A4, lá no cantinho. Vocês estão vendo? Então, para prevenir isso, ele teria que jogar F5, né? Talvez. Mas o detalhe é, o que aconteceu de fato foi dama C4, dama F5, e dama indo para B5 aqui, ó, para tentar atacar esse lado aqui das pretas, né? Atacar o peão. As brancas elas estão com algumas dificuldades e agora elas meio que perderam a cabeça, né? É um contra-ataque desesperado que leva a uma catástrofe. A catástrofe que acontece é dama toma C2. Dama toma o peão de A5. E agora as pretas têm esse F5 fantástico aqui, ó,
ameaçando prender esse bispo, né? Ele joga F3 para o bispo não ficar preso. Depois, tem algumas ideias interessantes aqui que a gente pode acontecer. Vamos lá, beleza. Vou mostrar por último a jogada que foi real no jogo de verdade. Primeiro, possibilidade. Bispo toma H2, rei toma H2 e torre toma bispo. Beleza? Né? Essa é uma possibilidade interessante. Outra possibilidade interessante, F4, atacando bispo, bispo F2, bispo D4, bispo toma D4 e C toma D4, a gente tem aí um peão passado, né? Massa. Interessante também. Outra jogada legal aqui na posição, dama D3. Dama D3, né, deixa as pretas aqui numa posição bastante agradável, né? E sem dar muita chance de contra-ataque aqui para as brancas. Mas a jogada do Paul Keres foi bispo B2. Por que ele fez isso? Primeiro, ele desliga agora essa defesa que a torre fazia ao peão de B3, né? Então ele ameaça esse peão de B3 agora com a dama dele. E é uma jogada interessante também, né, para fazer uma pressão aqui nas pretas, ver como as pretas respondem. Funcionou. As pretas jogaram dama A6 aqui, ó, ameaçando descer com tudo, né? Essa jogada foi muito bem jogada, né, pelo Hort, né? Só que não funciona, né? A gente vai ver uma série bem interessante. Agora, essa melhor parte do jogo, agora concentra nessa parte, vai ser a melhor parte do jogo. Vocês vão ver que não funciona muito bem esse dama A6. Porque dama toma o peão de B3, bispo recua para F2, né? Porque ele está ameaçado. C4, agora, né, muito perigoso, porque os peões das pretas estão descendo. Ele joga dama B7 e agora tem algumas possibilidades. Se joga C3, dá tudo errado. Por que dá tudo errado? Vocês estão vendo que as pretas estão praticamente ganhas. Mas se elas jogam C3, elas conseguem perder essa partida. Pausa aí e pensa o que as brancas jogam para ganhar o jogo. Por que C3 é uma jogada tão mal planejada? Porque as brancas jogam bispo D4 e ganham o jogo ali, ó, atacando o peãozinho de G7. Então, cuidado. Às vezes a gente tá vencendo e a gente pode entregar a partida desse jeito. Se joga dama 3, né, torre de FD1 e dama toma 4. E a jogada que foi feita de fato foi torre B8, ameaçando a dama. Dama A7. E agora poderia ter sido jogado dama C2, né? Mas torre toma bispo, dama toma torre e bispo D4 aqui, ó. É interessante, mas a gente tem ainda torre B7 aqui, ó, para não deixar que isso aconteça, que essa jogada dê certo. A jogada que aconteceu de fato foi torre A8, né? Dama vem para B7, torre vem para B8 e ele joga dama D7. O Hort joga dama D7, dama C2, dama captura D6, B3, dama E6, rei H8, né, depois do cheque, D6, olha esse peão das brancas descendo, bispo F6, torre de F vai para C1 atacando a dama, e agora é a jogada mais fenomenal que a gente vai ver nesse jogo. Pausa aí o vídeo, pensa o que as pretas fizeram, o que o Paul Keres pensou em fazer agora, que a jogada é fantástica. Pausou, pensou, a jogada do Paul Keres, nada mais, nada menos, foi dama toma C1 cheque. Capturou a torre. E claramente você vê que ele pensou realmente na continuação. Por quê? Torre toma, B2 ataca
a torre e ele sem a dama. Sem a dama. Torre B1, C3, os peões se protegendo. Dama E2 aqui para tentar né, defender essa descida dos peões, que estão muito poderosos. Ele não podia, por exemplo, tomar em F5, porque se ele toma em F5, a torre toma em A4 e tem torre descendo, né? Não vai demorar a chegar. A torre A1 não é interessante para ele. Então ele joga realmente dama E2. Dama E2, torre já toma A4 direto. D7, querendo promover aqui. H6 é uma jogada incrível, porque ele percebe o que vai acontecer aqui na sequência, né? Se, por exemplo, a gente tem um dama E8 cheque, né? Então, para não deixar que isso aconteça, ele joga H6 para o rei ter um lugar para fugir. Quando joga dama E8 cheque, ele joga rei H7 brilhantemente, sem dama, e ele consegue essa jogada incrível. A jogada seguinte podia ser dama B8, mas não é, por conta da possibilidade de torre A1. Depois, ó, a dama tomaria B2, também com a possibilidade de C2, né? E toma dama. Aqui, torre A8, bispo B6, faz mais uma dama e a gente consegue uma dama também, de pretas, né? Não ficou tão interessante. E vamos voltar aqui na posição que aconteceu de fato. A jogada de verdade foi promover mais uma dama, né? Muito material, forçando essa captura, mas ainda assim as pretas continuam com jogadas brilhantes. Quando a dama toma 4, a torre vem para D2, protegendo tudo. Uma possibilidade seria a dama B5, né? Mas contando com essas jogadas aqui, para poder defender. Mas a jogada que aconteceu foi torre toma B2, peão toma B2, dama B3, ele ainda tenta combater aqui, né? Mas não funciona porque ele redireciona a torre e o peão está protegido pelo bispo de F6. Dama C2, torre B8, e agora depois do reposicionamento não tem muito o que ele fazer. Dama B1, ele joga G6, tranquilo, tranquilo. G4, torre A8, rei G2, torre A1, dama C2, faz mais uma dama, dama C7 cheque, bispo protege, né, em G7, bispo D4, cheque em F1, rei G3, F4 cheque. Quando ele captura, torre C, dama C1 é o suficiente para o Red Hot Chili Peppers desistir da partida e a vitória ser decretada para o Paul Keres. Ele percebeu, né, porque realmente aí a vantagem das pretas já estava muito significativa. Ele já tinha um caminho para a vitória todo marcado, detalhado, né? Comenta aí se você sabe qual é o caminho para a vitória. Eu não vou comentar tudo até o mate, não. Gostei demais dessa partida. Essa partida é uma das partidas imortais aí, né, do jogo de xadrez. Foi disputada em 1961. Então a gente pode aprender com jogos antigos aí também. Vejo vocês na nossa próxima aula. Gostaram do tipo de partida comentada? A gente pretende fazer mais aí também. Tchau, tchau. Até mais.